Olá, bem-vindos a mais um episódio Bem-vindos. do Coisas para Miúdos Pro. O meu nome é Vanessa Neves, eu sou psicóloga educacional Eu sou a Natália Marques, psicóloga clínica. e estamos aqui novamente para partilhar convosco ideias de materiais que usamos frequentemente na nossa prática. Portanto, volto a recordar, se não viram os episódios anteriores, chegaram agora, vão ver, vão explorar os jogos e os materiais que nós vamos partilhando, exatamente todo o material que nós temos vindo a partilhar nos últimos episódios. Este projeto surge mesmo quando nós percebemos que, independentemente, como vocês perceberam, somos de áreas diferentes, de áreas de intervenção diferentes. Especificidade, não é? Especificidades diferentes, mas que nos cruzamos muitas vezes e, portanto, esta partilha é muito rica, não é? E percebemos também que usávamos frequentemente o mesmo material, ainda que às vezes com enfoque ligeiramente diferente. E outra coisa muito importante também, que nós já sabíamos, mas consolidámos muito as duas, é o facto de irmos fazendo constantemente esta intervisão, não é? De podermos potenciar o material que já usávamos, não é? Mas podermos também usar as sugestões que uma e outra vamos dando. E, portanto, este Coisas para Miúdos surge com o intuito de também partilhar com os colegas a nossa prática, a nossa experiência e o que é que usamos frequentemente ou o que recomendamos. Não é frequentemente, usamos frequentemente, mas o que eu quero dizer é um bocadinho daquilo que usamos frequentemente, porque temos aqui pano para mangas de material, como temos sempre todos. Não é? E uma coisa que tem sido muito interessante mesmo para nós as duas é que temos descoberto, e se vocês virem os vídeos anteriores vocês vão perceber o que é que eu estou a dizer, temos descoberto a partir de uma da outra imensos materiais. Portanto, a Vanessa traz-me aqui coisas que eu realmente não conhecia ou que também não tinha pensado daquela maneira e vice-versa. Exatamente. É uma aprendizagem muito boa para nós também, portanto, esperamos que também seja para vocês e que daí o nosso intuito de partilhar, porque não acreditamos que o conhecimento e que a prática, e principalmente as boas práticas, fiquem guardadas na nossa caixinha ou no nosso consultório, antes pelo contrário, que sigam eu não tinha crescido se não tivesse havido gente a partilhar comigo. Sigam para o mundo e que possam ser aplicadas, porque a ideia é que prestemos todos, enquanto psicólogos, não é? Um bom serviço, um serviço de qualidade e como tal, crescer a nível profissional também é isto. E posto isto, hoje trazemos 2 jogos que são da mesma editora. Exatamente. E esta claramente e quase certeza conhecida por todo e qualquer colega psicólogo, não é? Os 2 jogos que nós trazemos são da Ideias com História, portanto, que tem material vasto e espetacular para a intervenção da psicologia e, portanto, nós hoje também trazemos 2 distintos e que intervêm em áreas bem distintas. Eles foram mesmo construídos. Aliás, o Ideias com História tem muito isto, não é? Os materiais são muito específicos para uma intervenção muito, muito concreta. Ao contrário, ou distinguindo de outros jogos vulgares que encontramos que servem para qualquer outra coisa e que nós, enquanto psicólogos, conseguimos adaptar e adequar e transformar para trabalhar determinada área. Neste caso, em específico, a verdade é que a Ideias com História tem esta característica de construir, também porque os jogos são construídos por psicólogos e, portanto, são construídos para intervir em determinada área. É todo um mundo fantástico. Eu cada vez recebo uma encomenda, né, que eu tenha feito de Ideias com História, tipo é Natal. É Natal para mim, é tipo, com mais um miminho aqui para o consultório. É verdade. Há muito que eu queria também partilhar este jogo convosco e tenho a certeza que a nossa colega vai gostar desta partilha. Este jogo que eu trouxe é Os Intergalácticos. Ele foi construído pela Rita Antunes. A Rita Antunes foi minha colega de faculdade, é uma excelente profissional, gosto muito dela e para ela um beijinho. Beijinho e obrigada. Também, muito obrigada. Foi de facto uma construção muito boa e, portanto, é um jogo muito útil. Este jogo está construído e é pensado essencialmente em crianças que tenham PHDA, não é? Perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. Portanto, todo o jogo é à volta disto e por isso é que as personagens principais são... Não quero dizer disparate, mas sei que é hiperatenta e eu acho que é o... Sim, eles têm muitos nomes, mas ainda não sei de cor.
Sim, mas eles têm duas personagens, são os dois super ativos, exatamente. A hiperatenta e o super ativo, e depois tem um grupo de amigos, a equipa dos super ativos e a equipa dos hiperatentos. E este jogo trabalha muitas questões relacionadas, é um jogo de tabuleiro, isto é importante ser partilhado, portanto isto é um jogo... Deixa-me só mostrar aqui. Sim. Aqui, já tens. Tem aqui, para vocês também reconhecerem em termos de imagem. Vocês depois, se tiverem isto na mão, também vão ter logo a oportunidade de perceber como é que ela é construída. E os materiais, ele vem com diversos materiais, e eu estava a dizer, também aproveito para dizer que não só o encontro no site do Ideias com História, como também se contactarem diretamente a Rita Antunes, ela também vos orienta certamente para a aquisição do jogo. E até arrisco-me a dizer que se forem, se intervirem frequentemente com crianças que tenham um diagnóstico de PHDA, este é um material essencial a terem nos vossos consultórios ou no vosso porta-bagagens do carro. É verdade. Como eu dizia, é um jogo de tabuleiro, eu não vou aqui explorar as regras todas, porque eu acho que o giro também é quando nós o fazemos e quando descobrimos o jogo, portanto, mas dizer que é um material muito específico para esta intervenção, é um jogo que pode ser jogado de 1 para 1 novamente, não é? Portanto, vocês, enquanto psicólogos com a criança que têm à frente, mas também pode ser jogado em grupo, cartinhas, o que se torna mais interessante ainda, não é? E não tem que ser um grupo só com crianças hiperativas, notar, não é? Pode ser... sim, eu já o adaptei para N contextos. N, sim, sério. Sem dúvida. De todas as maneiras efetivas. E depois vem com cartões de superpoderes, portanto eles podem ter... identificação também com o super-herói, não é? Sim, a questão é mesmo essa, e se calhar explorando aqui, não avançando aqui nas questões do PHDA, e até porque tenho a certeza que se seguirem a Rita, ela é excepcional e é uma especialista nesta área, não é? Ela é presidente do Clube PHDA, portanto, se acompanham também enquanto profissionais, sabe bem do que está a falar. Ela sabe bem do que está a falar, sem dúvida nenhuma. Eu arrisco-me a dizer que ela é uma das especialistas nesta área no nosso país, e, portanto, sem qualquer dúvida. E se acompanham crianças com PHDA, com diagnóstico de PHDA, não deixem de seguir o Clube PHDA, da qual a Rita é presidente, e, portanto, ela está sempre disponível para auxiliar no que for necessário, para dar dicas e sugestões, e ela é mesmo uma excelente profissional, portanto aproveitem também o conhecimento da colega, tal como eu falava no início, é muito importante nós trocarmos estas informações. E este jogo, como eu dizia, é um jogo de tabuleiro, vem com os pinzinhos, vem com as várias cartas, e as cartas, só para vos dizer, as cartas têm várias perguntas que podem, ou situações, por exemplo, eu vou pegar aqui nesta primeira, e este é o baralho da reflexão, porque eles são diferentes baralhos. Dá o baralho da reflexão, há a hora do stop, há o regula e controla, o tenta e ganha, e este é o toca a mexer. Isto tem a ver também com os sítios, não é? Com as cores onde calha o pinzinho, não é? Portanto, depois há uma tarefa a ser desenvolvida pela hiperatenta, pela hiperatenta super ativo, acho que é isso. Portanto, esta, por exemplo, no baralho da reflexão, e podendo trabalhar estas questões com as crianças que temos à frente. A questão é, a super vai a uma consulta de psicologia uma vez por semana. Para ela é um momento muito importante, porque é um espaço único onde pode confiar os seus medos e descobrir novas capacidades, mas tem vergonha de contar aos outros. Se fosse contigo, como te sentias? E este é um exemplo, entre tantos, não é, que existem aqui. É uma questão, é mesmo pô-los a pegar em cada uma destas questões que às vezes são tão sensíveis, não é, e refletir. Mas este que é o da reflexão, sei lá, deixa-me ver aqui a hora do stop. Deixa-me só partilhar aqui neste que é o toca a mexer, lá está, eu já utilizei este jogo em contexto de grupo, portanto nas minhas aulas de educação emocional, nada a ver com as questões de hiperatividade nem nada, mas de facto só estas coisas de mímica, canguru, não é? Eles têm que fazer todo este exercício em que eles têm que fazer a mímica, torna logo ali uma dinâmica
E pode mexer naquilo que nós queremos trabalhar, nas questões da relação com o outro, as questões do trabalho de grupo, que depois pode suscitar aqui as questões do conflito. E, portanto, isto também para complementar o que a Vanessa dizia, isto é muito mais do que um jogo com aquele objetivo específico. Eu, então, qualquer jogo de ideias com história, eu agarro neles em peças, digamos assim, e adapto para trabalhar Sim, coisas. claro que eu dizia no início, Sim, claro, sim, claro que sim. dá sempre para adaptar. Agora, é óbvio, eu acho que é uma vantagem quando nós temos um jogo Não muito é? específico para trabalhar uma área. São Porque áreas que depois não é muito difícil de... Sim, e depois tem tantas cartas, tem tantas opções que tens muito tempo para jogar e podes interromper o jogo numa altura e voltas mais tarde. Portanto, eu acho que este jogo E este jogo, normalmente eles estão construídos de maneira que não tenha fim. Portanto, está sempre a andar, e este tem várias situações que podem ser situações da vida real e que aconteçam frequentemente com as crianças. E isto ajuda que as crianças possam partilhar connosco, não é? Enquanto técnicos, enquanto psicólogos. É verdade. Como é que se sentiam na determinada situação ou como é que se sentem quando vivem essa situação e, portanto, poder também aqui ajudar a gerir aqui estas emoções todas também que surgem. E ainda vem com uma coisa muito gira, que este é do outro livro, que é este então não é este. Não, este está no sítio errado, esquece. Deixa-me só aqui mostrar aqui as equipas dos super atentos e das super atenta e do... Não, daí espera... Aqui? Ai, Rita, desculpa. Espera, que eu nunca sei os nomes. Vês que estás a trabalhar a memória. Estou, mas não estou a ter muito sucesso. É hiperatento e superativo. É hiperatento e superativo. Depois a equipa de cada um deles. Depois eles têm aqui os bonequinhos, não é? Uhum. E vão jogando no jogo de tabuleiro normal. Sim, e tem aqui as peças para preencher as cartinhas, não é? Portanto, eles vão... Sim, um dos objetivos... Eles têm um cartão, não é? Eles têm um cartão de superpoderes, não é? Que tem várias categorias, sim, são categorias. Sim. E eles depois vão ganhando as medalhas à medida que vão cumprindo as funções que têm a fazer no jogo. Algumas cartas têm medalha, outras cartas não têm medalha. Mas explorem, sim, é muito giro e é giro de... Mas isto também é muito interessante, porque enquanto estamos a jogar é tipo, essa carta tem prémio, tem medalha, e é tão giro. E lá está, nós acabamos por trabalhar muita coisa e acabamos por... Eu tenho já falado em vários vídeos sobre também a nossa capacidade enquanto técnicos de nos moldarmos e nós às vezes dando aqui um bocadinho a volta às regras, mas de facto nós podemos fazer de maneira a que a criança, para se sentir até mais competente e com mais sucesso, alterar aqui um bocadinho as regras, portanto, no sentido em que, imaginem, a criança quer ter o sucesso, a criança ou a equipa, porque isto também é para ser feito em equipa, a criança tem também a oportunidade também vai desejar preencher toda este cartão com todos os prémios, não é? E, portanto, nós podemos ir alterando, depende do que nós queremos trabalhar, mas de facto esta é uma das coisas. E eu vou-vos dizer, isto é tão complexo que é impossível nós falarmos hoje neste episódio de toda a complexidade até de como é que se joga o jogo e portanto isto é mesmo um jogo para vocês quando o adquirirem vão para casa ler, experimentar, façam isto com adultos também porque pronto, dá para fazer para testarem primeiro, se tiverem miúdos em casa façam-no também. Sim, mas é a gente explorar e aqui só mais uma nota sobre o jogo porque eu acho que para perceberem quais são as áreas que são abordadas, não é? Portanto, os intervalos passa-se este jogo de tabuleiro, o tabuleiro é a galáxia do comportamento e existem os dois planetas principais da criança, não é? Que nós sabemos quais são, que é a escola e a família ou a casa. E, portanto, isto gira tudo à volta de situações que possam acontecer na escola e em casa. E, portanto, eles depois associam, não é, as várias áreas, não é? Como o planeta da casa, o planeta da escola, o planeta das rotinas ao acordar, o planeta das rotinas ao deitar. Isto, atenção,
vou ler até ao fim, vou dizer até ao fim para vocês perceberem. O planeta das atividades ao ar livre, o planeta da hora de estudar. E estes são, sem dúvida, os principais que causam comportamentos disruptivos em crianças com o diagnóstico de PHDA. E, portanto, são estas questões, precisamente, que devem ser trabalhadas de imediato, não é? Com a criança e com as famílias. E este jogo dá para trabalhar com a criança e com as famílias. Altamente recomendado aqui, Coisas para Miúdos, os Intergalácticos, do Ideias com História, da autora e psicóloga Rita Antunes. Agora, vou-te deixar agora arrumar isto, porque vamos falar de outros. Eu acho, deixa-me só pensar, sim, este é o meu bebê mais recente aqui. Apesar de não conhecer pessoalmente os autores, numa oportunidade em que tive de partilhar que tinha adquirido exatamente este jogo, uma das autoras, porque isto ela é uma das autoras, portanto, que é feito pelo CADI, que é também um centro muito conhecido ao nível da psicologia, do desenvolvimento infantil, e portanto também uma das autoras que veio falar comigo, super querida, e portanto vale a pena. E reparem, já falámos nisto num vídeo anterior, falar dos autores, porque de facto, quando eles chegam a nós e mostram também quem são, ainda ganhamos mais paixão pelos materiais, porque percebemos a paixão que foi entregue a fazer estas coisas. Mas também é bom nós procurarmos os autores. Sim, não é? Sim, é sim, bom, sim, não é verdade. Lembrem-se que muitas vezes ou são colegas ou são pessoas, quer dizer, que conhecem de forma excepcional o material que ali está e que exatamente podem ajudar a potenciar e a ainda problemática mais. falada, não é? Sim. Nós trabalhamos com várias problemáticas e há autores, e há psicólogos que vão sendo mais específicos numa área do que outra. E não tenham medo de procurar. Exatamente. E depois procurem-nos a nós para falar connosco aqui através de Coisas para Miúdos, se assim precisarem. E eu, antes de vos falar, portanto, a temática deste jogo é o bullying um dia na escola, e eu confesso que já o utilizei enquanto tabuleiro, e lá está, não vou aqui dedicar-me a falar das regras, porque não é esse o objetivo aqui do Coisas para Miúdos, mas eu vou-vos contar uma coisa que fiz com este jogo, que é, nós nos últimos tempos temos vivido a questão da pandemia. A pandemia levou a que muitos de nós, psicólogos, tivéssemos que puxar ainda mais pela nossa originalidade. E porquê? Porque passámos muitos de nós a trabalhar online. Eu, no meu caso... Não era uma prática tão comum. Que não era uma prática tão comum. Eu, no meu caso, com crianças, quando me apercebi que íamos todos para casa, eu tive que dar a volta aqui aos meus neurónios todos para pensar, e agora como é que eu vou trabalhar com os mais pequeninos online? Posso-vos dizer que desde março de 2020 que o faço. E tenho já recorrido a vários materiais, alguns já aqui apresentados, outros que serão certamente apresentados posteriormente. Ainda não tivemos a oportunidade de falar de tudo o que temos aqui, mas de facto eu vou-vos dizer que eu, com os cartões deste jogo, já me facilitou trabalhar as questões do bullying online. O facto de termos alguém que já fez todo um trabalho a criar cartões com temas, eu vou-vos ler: controle dos impulsos, assertividade, promoção de empatia, e este então em particular eu vou-vos falar de uma coisa que eu fiz que adorei, identificação do bullying. E na altura eu comprei este jogo porque uma das questões que uma das crianças foi trazida à consulta tinha a ver com o bullying que era exercido sobre ele e resolução de problemas. E vou-vos falar até de um cartãozinho que é o da promoção da empatia. Tenho uma criança que a empatia é a grande dificuldade que ele tem. E não é tão imediato nós arranjarmos materiais para falar da empatia. Claro que há muitos, mas quando às vezes precisamos rapidamente arranjar um material que fale sobre isto, eu fiquei fã, porque eu aproveitei, e ainda por cima isto tem que estar por números, portanto dá para fazer aqui várias perguntas seguidas ao longo da sessão online, e eu consegui trabalhar a empatia com esta criança, porque eu utilizei
este jogo, mas de uma forma, com peças individuais, ok? Lá está. Eu não consigo jogar este jogo de tabuleiro online, não é? Da maneira como eu o tenho aqui, mas eu consegui utilizar o objetivo deste jogo online. Olha, e é muito importante falar na questão do bullying, porque nós sabemos todos que as questões da pandemia e do confinamento aumentaram também, Sim, as questões também o ciberbullying, não é? Aliás, a Ordem dos Psicólogos até desenvolveu alguns manifestos relativamente a esta questão, não é? E ao cuidado que se deve ter. E, portanto, é muito bom não descurar esta questão e utilizá-la, não é? E utilizar este jogo é um bom exemplo, mais uma vez, é muito específico para esta temática, não é? Porque o facto de terem aumentado as questões de bullying, principalmente ciberbullying, deixa as crianças mais... E deixamos aqui, já aproveitando a dizer, a ideia de que a história tem de facto um jogo específico para trabalhar o ciberbullying, portanto, eventualmente também vamos falar dele, mas desculpa, continua. Não, sim, estava a dizer que é um bom material, não é? Um bom utensílio nestas questões que também surgiram certamente, e que surgiram, nós sabemos que sim. Sim, agora em questões de confinamento. E de facto a nível da prática das questões que mais aparecem. E reparem, nós podemos falar do bullying, mas um jogo desta natureza torna muito mais fácil e cativante falar sobre esta temática, não é? Porque eu posso simplesmente chegar ao pé da criança e dizer, então, aquilo que se passou na escola, blá blá blá, que eu não vou fazer todo um discurso, mas se eu jogar a isto, no momento lúdico, no momento em que até é descontraído, de repente eu posso falar destas coisas todas. E a criança vai ter, portanto, isto é a partir dos 7 anos, este jogo, a criança terá a oportunidade de falar de todas estas coisas. E vamos ter a oportunidade de lhe dar estratégias para lidar com esta questão. Que isto também é daquilo que é mais necessário quando estamos a intervir sobre este tema. Isto é giríssimo, porque a Ideias com a História depois tem todas estes pormenores super lúdicos que a pessoa e nesse aspecto, pronto, mas tem aqui e trazem o material todo necessário. Este aqui até traz uma coisa muito engraçada, que é um horário escolar. Pronto, não sei se trazem todos depois com certeza irá variar de acordo com as versões que são distribuídas, mas de facto eu recomendo. E só para vocês verem o que é que está neste tabuleiro. Portanto, temos o contexto do refeitório. Eu posso vos dizer que aqui na consulta, uma das minhas crianças, o problema é mesmo a hora da refeição, e até estamos a falar de um bullying que é feito de adulto para criança, e portanto é uma oportunidade para se falar sobre isto. Campo de jogos, não é? Neste caso estou num jogo de futebol, o balneário, e nós já sabemos que por ser um sítio sem câmaras, é um sítio com até muitos recantos, é um sítio em que o bullying é muitas vezes praticado. O pátio, portanto, neste caso será o intervalo, a sala de aula, a biblioteca, o laboratório e os cacifros. E a casa de banho, exatamente. Pronto. Portanto, lá está. Para mim é muito importante falar deste jogo para além das regras, porque isso é uma coisa que vocês depois, com o livro de instruções, está bem, que está aqui, vocês leem e jogam o jogo como têm que o jogar, mas quero que pensem para além destas questões, porque Coisas para Miúdos, a ideia também é olharmos para além do que é o jogo só por si. Sim, nós olhamos para tudo e qualquer material que apresentamos sem limites. Sem limites. Não há um limite do jogo, não? O jogo pode ser usado e isto também é importante em qualquer situação, quase em todas as situações, e portanto é uma questão de adaptar o material que temos à frente. E isto serve também para dizer que é óbvio que nós não conseguimos ter, o material vai-se construindo, não é? Sim. Como eu já disse noutros episódios, o património de material que um psicólogo tem, património, e é um facto, não é? Vai-se construindo, e portanto leva o seu tempo. Exatamente, e consulta a necessidade, leva o seu tempo, e portanto é óbvio que as coisas podem não ser por si só individualmente muito caras, muito dispendiosas, portanto fáceis de adquirir, mas se formos a juntar aqui um conjunto de coisas já é uma despesa elevada, e portanto temos também que fazer isto com o devido cuidado. Eu tenho vários jogos da editora e já ando a comprá-los há imenso tempo. Sim, mas isto para dizer, desculpa, só para dizer isto.
não é por não terem este material que não podem trabalhar e fazer exatamente as mesmas coisas que este material até pode ter. Aliás, estes episódios também servem para isto, para vocês poderem explorar, não é? E eventualmente adaptar material que já tenham e realizar de forma semelhante a estes materiais, ou pensar que eles falaram no material X, no jogo tal, eu não tenho aquilo, mas tenho um semelhante e sempre posso usar as mesmas coisas. A ideia também é esta, e por isso é que nós pedimos tanto aqui a partilha e a interação, não é? Para podermos ficar todos mais ricos com conhecimento. É mesmo. E lá está. E mesmo para nós, aqui, eu já trabalho nisto, não é? Da psicologia há imenso tempo, e há alturas em que eu penso, bem, todas as estratégias que eu já tive, que eu já conheci, preciso de qualquer coisa que me faça avançar mais um bocadinho. E às vezes é isto que é. Às vezes é vício em comprar material. Também, essa é uma boa desculpa, mas de facto isto vem acontecendo, não é? Eu eventualmente numa próxima oportunidade também falarei daqui de outros materiais, mas que também foi isto que é, ok, eu cheguei a um ponto do processo terapêutico em que eu já não sei como é que hei de avançar e trabalhar mais este assunto. Ou porque a criança e o jovem ainda não permitiu que trabalhássemos da maneira que eu sei fazê-lo, ou porque eu já esgotei tudo o que eu tinha aqui em termos até da minha criatividade, e às vezes basta isto para desbloquear aquilo que são as nossas limitações, não é? E se calhar fazendo aqui depois uma ponte para as questões da intervisão, mas querias dizer qualquer coisa? Não. Acho que é mesmo isso que estavas a dizer, e dizer o que acabaste de dizer. E às vezes o que nos acontece, e esta necessidade de arranjar mais material, não é só pela vontade de ter mais e de nos apaixonarmos por estas coisas, mas porque temos uma criança à frente em que nós já esgotámos as nossas possibilidades, ainda que tenhamos muito material, não é? Portanto, às vezes andamos aqui à procura e na busca de... muitas vezes não, mas por vezes é para criar um elemento de ligação com a criança que temos à frente, não é? Portanto, andamos aqui a explorar. E às vezes também acontece a criança pedir-lhes repetidas vezes o mesmo material. Sim. E passa a ser de alguma forma securizante, podemos falar nisso noutra altura, noutra oportunidade, e até com material específico que eu costumo usar, é securizante, não é? A criança pede especificamente para podermos jogar aquele jogo. O que é também tranquilizador, por um lado, para mim, enquanto profissional, porque penso, se isto falhar, se em alguma altura aqui no nosso processo estiver alguma coisa a falhar, ou eu estiver a perder a atenção e o comprometimento desta criança, eu tenho aqui também este material que me vai voltar a trazê-la para junto de mim. E lá está, nem que seja no seu formato original, ou porque vem super... Ou sem limites. Ou sem limites, pronto. É isso mesmo. E eu acho que por hoje... Não é? Hoje sim. Portanto, explorem também o site do Ideias com Histórias, não é? Sim, adquiram o que acharem que podem e que querem adquirir, coragem para não adquirirem tudo. É verdade, eu se pudesse, acho que já é a terceira vez que vou falar na Feira do Livro, mas é porque eu quando vou lá eu vou mesmo com o objetivo de beber. Coragem para poderem só pedir, sei lá, 1, 2... Não, atenção, eu já vou com tipo o dinheirinho no bolso contado, que é tipo, bem, é o teu limite, mas eu faço assim mais larguinho, que é vou aproveitar. É só um bocadinho que eu não vou contar com este é mesmo importante. Mas de facto, explorem o site Ideias com História. Sim, mas mesmo na Feira do Livro podem ir à banca, e na banca depois estão os materiais em que podemos ver e mexer, e de facto, e eu não sei como é que vai ser nas próximas edições, mas o ano passado o que eles faziam é que existia um dia em que um dos jogos tinha desconto. E claro, isto, pronto, adquirir muitas coisas, isto é muito importante, portanto eles também são sensíveis a isto e vale a pena ir namorar os materiais, porque às vezes também é preciso mexer, não é? Sim, e ver o que é que contém, mas nesta fase que ainda não conseguem fazer isso, não é? Podem sempre ir ao site. Sim. Porque há aqui algumas indicações que nós também partilhamos e porquê? Mais uma vez, porque o nosso objetivo do Coisas para Miúdos é partilhar também e divulgar informação, e eu volto a dizer, não
temos Não, patrocínios, não, nada, tudo o que está ninguém aqui nos pediu, foi estamos a adquirido por gravar nós. estes vídeos Está bem? sem sequer eu ter falado com a Rita e, portanto, só vou informar assim. Sim. Portanto, não foi nada pedido nem nada encomendado, nunca são mesmo coisas que nós usamos Nós e que compramos, recomendamos, não é? Sim. Portanto, explorem o site Ideias com Histórias, explorem também a página do Cadim, porque certamente também tem outras sugestões, explorem também aqui os autores, este em particular, a Rita Antunes, e o Clube PHDA, porque é ótimo e ela lança frequentemente sugestões e ideias e dicas, e teve uma rubrica agora a decorrer, agora que está disponível no Facebook, de dica do especialista, portanto em várias áreas, na qual eu tive o prazer de fazer uma. Foi muito simpático da parte da Rita e portanto explorem, porque tem lá mais informação ainda. Este é o nosso objetivo, é partilhar informação e poder-vos munir de bons materiais e de boas estratégias. Contamos convosco para continuarem a acompanhar os episódios do Coisas para Miúdos Pro. Vamos fazendo, eles saem mensalmente, portanto depois deste eventualmente vocês vão ter acesso a mais vídeos, mas também temos todo um conjunto de vídeos feitos para trás para vocês poderem explorar. Por favor, partilhem connosco, nós queremos, temos sede de conhecer mais sobre o que é o mundo dos mais jovens. Tem o sininho que podem carregar e claro, seguirem a página para poderem também tomarem conhecimento de quando é que os vídeos estão a sair. A nível individual, profissional individual, cada uma de nós tem as suas páginas, porque de facto somos duas profissionais independentes, mas que trabalhamos em conjunto e que trabalhamos convosco também. Portanto, podem seguir a Vanessa Neves, psicóloga educacional, a Natália Marques, psicóloga clínica, e podem comunicar-nos também através dessas vias e pronto, e façam like. E se fizerem estas coisas, enviem-nos feedback. Sim, por favor. Até para nós podermos partilhar o vosso feedback. Sim, é verdade. Como é que usam, estratégias como é que usam, nós podemos também partilhar porque o nosso objetivo é este, não é? É criar aqui uma comunidade para... Sim, este é um dos nossos lemas, é quanto mais partilharmos enquanto profissionais, melhores profissionais nós iremos ser. É uma forma quase aqui de uma intervisão, sem ser diretamente no momento, alargada. Não é? Alargada, portanto, contamos convosco. Deus, até à próxima.